O que pautava a minha vida era o dinheiro. Se o dinheiro estava na minha mão, a minha vida estava tranquila. Então, eu já fiquei com uma dívida de 30 mil. Foi literalmente do luxo ao lixo. De comprar nos shoppings mais renomados e passar a querer comprar no camelô e não ter dinheiro para comprar no camelô. Meu nome é Eliane Benício, tenho 46 anos e sou corretora de imóveis. A minha família foi criada de uma forma bem ruim, hoje eu vejo, porque as minhas tias eram todas divorciadas. E a minha mãe, meu pai morreu cedo também, criava a gente sozinha. Então eu cresci ouvindo, a gente não precisa de homem para nada. Eu comecei ganhando R$700, em 6 meses eu ganhava R$10.000 sem formação nenhuma. Foi assim uma coisa sobrenatural. Então eu comecei a viajar, eu comecei a ter uma vida muito melhor. Aí, passado o tempo, eu comecei a receber comissões ainda maiores. Então, eu comprei carro. E aí, eu decidi me separar do meu primeiro marido. Só que eu me separei e em 6 meses eu já estava me relacionando. 6 meses não, acho que uns 3 meses. Em 3 meses eu já estava me relacionando de novo com uma outra pessoa. Percebi que ele não estava me dando o apoio que eu gostaria que um companheiro me desse. Então, eu resolvi também sair desse relacionamento. O que pautava a minha vida era o dinheiro. Se o dinheiro estava na minha mão, a minha vida estava tranquila. Eu só queria adquirir bens, mas eu adquiria vários bens e eu ainda não me sentia saciada. Eu lembro de quando eu comprei meu apartamento, que ele era tudo o que eu queria, um apartamento num condomínio clube, grande, confortável. Um mês se passou e eu já estava pensando, tem que ter agora um de 200 metros. Eu já queria dobrar a área, porque para mim, eu sempre queria mais. Eu nunca estava satisfeita com o que eu conseguia. Cada conquista eu queria mais. Eu nunca estava satisfeita. Quando eu saí do mercado imobiliário, aí a situação começou realmente a ficar difícil, porque eu já não ganhava mais do que eu ganhava no mercado imobiliário e eu comecei a me desfazer dos meus bens, dos bens que eu tinha adquirido. Aí me desfiz de carros, me desfiz de uma sala comercial que eu tinha comprado e peguei o dinheiro dessa sala e montei um segundo negócio, que era uma empresa de marmitex. Aí estava servindo 150 marmitex por dia, estava começando aí bem, mas a empresa a quem eu servia quebrou em 6 meses e aí eu fiquei muito endividada. O dono do mercado que me servia, ele era agiota também, ele prestava dinheiro. Ele converteu a minha dívida do mercado em uma dívida de agiotagem. Então, eu já fiquei com uma dívida de 30 mil com agiota e cheguei à situação de perder tudo que eu tinha adquirido. E o meu apartamento estava indo a leilão já tinha oficiais de justiça na minha porta. Foi literalmente do luxo ao lixo, de comprar nos shoppings mais renomados e passar a querer comprar no camelô e não ter dinheiro para comprar no camelô. Eu estava com mais de 700 mil em dívidas e não tinha nenhuma condição de resolver. Eu estava procurando emprego de faxineira, porque eu só queria colocar comida na mesa para os meus filhos e eu não estava conseguindo. Com essa situação caótica, a minha mãe, querendo ajudar, levou uma senhora lá em casa para fazer revelações, né? Orar e fazer revelações. E aí essa senhora orou e disse pra gente que tinha sido feito um trabalho pra gente andarilhar, pra gente virar andarilho na rua. Quando essa senhora saiu de casa, a minha filha ficou desesperada, né? E ela achava mesmo que nós íamos virar andarilhos. E aí eu disse pra ela, não, de forma alguma, Deus vai nos ajudar. E ela começou a procurar programações de Deus, e aí ela viu a programação da Universal e ela me dizia, mãe, eu vi um testemunho que a pessoa está praticamente do jeito que nós estamos, vamos para a igreja. E eu dizia para ela, não, filha, a gente vem para outra igreja, não precisa ser Universal. E ela insistia, mãe, assiste o testemunho, nem assistia, eu não assistia. Eu falava, não, Luana, agora eu não posso. Não tinha nada para fazer, eu estava em casa, desempregada. Eu falava, não, Luana, agora eu não posso, estou fazendo isso. Depois a gente assiste o testemunho junto, mas eu já vou te avisando, qualquer igreja resolve, não precisa ser a Universal. Eu dormi, quando foi de madrugada, eu acordei e comecei a chorar. Foi o dia mais aflito da minha vida. E eu fui na sala e eu liguei a televisão. E quando eu liguei a televisão, estava passando a programação da Igreja Universal. E aí o pastor fez uma oração e tirou aquela aflição assim com a mão. Assim, quando a oração acabou, a minha alma estava calma, eu tinha paz. E foi assim que eu cheguei no Templo de Salomão, pela primeira vez.
Eu entrei no templo e aí eu vi toda a grandiosidade, tudo, mas eu ainda estava um pouco desconfiada porque era universal. E aí eu cheguei e pedi para Deus, falei, Senhor, se ontem foi o Senhor que mandou assistir essa programação e se o Senhor quer que eu continue aqui, me dá um sinal. Quando eu saí do templo, meu telefone tocou e a minha prima me ligou e falou assim, Eliane, tem uma agência de faxina que está procurando faxineira e não está pedindo experiência. Porque como eu nunca tinha trabalhado na faxina, nem de faxineiro eu estava conseguindo. Então, assim, do dia que eu pisei na igreja, nunca mais ninguém precisou levar um prato de comida na minha casa, porque eu já comecei a fazer minhas faxinas e já pude começar a levar o alimento. E aí eu tive a confirmação de Deus que era para eu estar aqui, porque foi isso que eu pedi para ele. Quando eu orei para ele para pedir o sinal, eu falei, o Senhor me arruma pelo menos uma faxina. E na hora que eu saí, a minha prima me ligou, que já estava meses pedindo para ela. Fazia 3 meses que eu estava procurando emprego, uma faxina um dia, e ninguém me arrumava. Eu comecei a vir no templo, comecei a obedecer a direção que o pastor dava em tudo. Então eu fui mudando, eu parei de ser mentirosa, eu parei de fazer coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Eu fui aprendendo tudo. Só que eu continuava focada em pagar as minhas contas. E aí eu dobrei meu joelho e comecei a cobrar de Deus, falar, Senhor, mas eu vou na igreja, a igreja diz que que a gente pode pedir, que o Senhor vai dar, né? Pedir, dá-se-vos-á. Por que eu pedi tanto? Eu pedi de manhã, eu pedi de tarde, eu pedi de noite, eu pedi, e o Senhor não me deu esse negócio. E aí, Deus me disse o seguinte, ele disse assim, quando seu filho pede, faz birra, você dá? É isso que você acha que é o certo de se fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquilo me pegou de um jeito, eu pensei, meu Deus, é verdade. E naquele momento, eu tive a certeza de que, mesmo estando na igreja, mesmo recebendo a direção na igreja de que não era o dinheiro em primeiro lugar, eu focava no dinheiro, eu ainda continuava buscando dinheiro, a minha vida toda era pautada no dinheiro. O meu Deus era o dinheiro. Meu Deus era os meus filhos e o dinheiro para fazer o que os meus filhos queriam. E Deus era em terceiro lugar como um servo para me servir e me dar aquilo que eu queria ter. Então, nesse dia, eu me toquei de que eu estava totalmente errada, de que o que eu estava fazendo não agradava a Deus, não era isso que Deus queria de mim. E eu orei e disse a Deus, nunca mais eu vou orar te pedindo as coisas. Mudei o meu foco completamente. Eu comecei a buscar o Espírito de Deus. Inclusive, nesse momento, ia começar a campanha da Fogueira Santa. Preparei meu sacrifício até o dia da entrega. E quando chegou na entrega, no altar do Templo de Salomão, o pastor deixou com que nós nos ajoelhássemos no altar. E naquele momento, eu recebi a maior dádiva que uma pessoa pode receber na vida, que é o Espírito de Deus. Ali eu tinha certeza que Deus estava comigo naquele dia, naquele momento. Naquele momento, eu recebi o maior tesouro do mundo, a verdadeira riqueza. Uma riqueza que dinheiro nenhum poderia me dar. Uma riqueza que me deixou plena. Eu não precisava mais de nada. Deus passou a ser tudo para mim. Passou a ser o primeiro, passou a ser a coisa mais importante da minha vida. O maior tesouro. E os 700 mil reais de dívidas foram quitados e eu até consegui outros bens. Mas o mais interessante é que, assim, quando o dinheiro parou de ser o meu foco, quando o dinheiro parou de ser o que mandava na minha vida e Deus realmente entrou em mim e Deus era o que realmente movia a minha vida, as coisas, os bens começaram a vir, as coisas começaram a se ajeitar. Hoje, a minha família é toda uma bênção. E a minha maior vontade é falar de Deus para as pessoas, é tentar trazer as pessoas para um lugar que realmente eu sei que funciona. Você tem preconceito com a Universal, como eu tinha? Faz uma prova com Deus. É melhor você vir aqui fazendo uma prova do que você ficar sentada no seu sofá sofrendo. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai transformar a tua vida assim como transformou a minha.